tenho 3 perguntas aqui. Não perguntas não, pedidos, eu acho. Né? Primeiro, rapidamente conta a piada do camelo. Não pode. Não okay. Tem como. Primeiro pedido negado, o Rol caiu. É muito triste isso. Segundo, por que Manfrini? Por que Manfrini, vou te falar. E terceiro, e o pinto do galinho? Esse episódio é muito bom. Vai poder falar isso, cara? Pode, claro que pode. Deixa eu até beber água pra molhar o bico aqui, ó. Vai. Oh. Primeira calma. Flamengo, por que pô. Manfrini? Não é isso? É. Por que Manfrini? Pinto do galinho. Então são 2 só, 2 perguntas. A primeira caiu, aliás, né? A primeira caiu, a do camelo. Procure saber você aí que é uma história do YouTube. camelo no deserto. É uma história um pouquinho mais picante, que eu nem tenho contado, contei só no CD, que o Zico... Mas tem no YouTube, não tem? Não, era um CD, era CD. Não tem, eu não gravei essa história mais. Tava só no CD do Paulinho Gogó. Ok. Manfrini, por quê? Eu tava fazendo um filme... Olha só, a direção falou que você pode contar do camelo. Tá liberado. Pode? Ele sabe a história, falou que você pode contar. Cara, Cara, não dá pra contar. Vergonha. Você tem ideia, eu tô constrangido. Porque é muito pesado, entendeu? Você foi no meu show, o meu show fala as maiores barbaridades sem falar o palavrão, cara. A do camelo não tem saída? A do camelo não tem saída. Se não disser o palavrão, ela perde o sentido, entendeu? Entendi. Aí vai ficar eu e o camelo... Mas quantas outras você vai pensando se dá no caminho que você tem esse raciocínio? Porque é muito pesada. Completo. Tanto é que eu parei de contar. Com o tempo eu fui me policiando em relação a isso. Engraçado, eu comecei fazendo rádio, né? Trabalhei 20 anos na Rádio Tupi. Só um adendo aqui. E aí depois fui pro Wagner Monte, fui pra escolinha do professor Raimundo. E aí eu comecei a fazer muito show pra circo, pra criança, né? Uhum. E escolinha 5 horas da tarde. E só que aí eu queria fazer show pra adulto. Fiz muitos shows em circo, muita criança, então muito suave. O texto sem nenhuma malícia. Eu queria, Nercio da Capitinga, meu grande amigo, o cara que me orientou muito profissionalmente, que eu conheci na escolinha do professor Raimundo. E profissionalmente, minha vida se divide em 2 partes. Antes do Nercio da Capitinga, do Pedro Bismarck, e depois, porque ele foi me mostrando, aqui eu caí num buraco, aqui eu caí num buraco. Então eu deixei de cair em vários buracos, porque ele me orientou muito. E aí eu fui aprendendo a dar uma suavizada no meu texto em termos de o palavrão propriamente dito, palavrão dito mesmo, né, cruamente. E aí eu fui percebendo que o personagem tinha admiração de muitas crianças, por causa do circo, por causa da escolinha do professor Raimundo. E eu queria mudar para um show adulto, fazer show para teatro, para um público adulto. Só que quando eu fiz essa mudança, eu pesei a mão. Por que eu pesei a mão? Por falta de experiência, né? Então eu fui muito além do que eu poderia ter ido. E aí eu percebi que as crianças que gostavam de mim, da época da escolinha, né, vinham acompanhando. E aí no show eu comecei a ficar muito constrangido de falar coisas muito pesadas. E aquilo começou a me constranger. E eu ficar constrangido e perceber que aquilo era um produto que eu estava oferecendo de forma muito, muito pejorativa. Eu comecei a arrumar analogias para falar as coisas. Sim. Né? Eu não deixei de ser o Paulinho Gogó, não deixei de fazer o Paulinho Gogó malicioso, que o Paulinho Gogó é malicioso. Ele é um malandrão da noite, da madrugada, do pagode. Então, ele é mulherengo. Então, eu comecei a arrumar termos que o público entende o que eu queria dizer, só que a criança, ela não alcança aquilo, né? Chega assim, fato venéreo, irmão. Ontem cheguei em casa, 2 horas da manhã, aí eu olhei a nega Juju, aquele amassador de sofá da nega Juju maravilhoso, né? Aí eu falei, vou dar uma entortada na portinha da gaiola dela, irmão. Aí dei 3 bambuzadas, na 4ª bambuzada já chorei o branquinho, entendeu? Aí já dei aquela relaxada, que já tinha entortado o percurso da girafa. Olha a quantidade de barbaridade que eu falei sem falar um palavrão. Então eu fui arrumando esses caminhos. E isso foi me resolvendo um montão de problemas, porque hoje em dia eu faço convenção de empresa, eu faço show, palestras com personagens, porque o personagem, ele é malicioso, mas ele não é pesado, né? A pessoa não fica, olha, ele falou tal coisa, ele falou aquilo. Por isso que eu consegui levar meu pai na peça. Teu pai não gosta de palavrão. Teu pai não fala palavrão. Eu trabalhei muitos anos com teu pai, não no mesmo programa que ele, mas na rádio, nem conversando no corredor assim, eu não lembro do teu pai ter falado um palavrão. Não, ele não fala. Não fala. Entendeu? Tanto é que você escorrega alguns assim, mas na frente dele você não fala. Não, sou... Você não aprendeu nenhum com ele. Não.
Mas fala do Manfrini. E aí, quando comecei a carreira, fazendo um filme amador, o cara chegou pra mim no final do filme e falou assim, das gravações, falou, aqui, a gente vai fazer Era um filme pra locadora de vídeo, pra você ter ideia, quanto tempo tem isso. Eu tinha 18 anos, 19 anos. É adulto? Não, era um filme até com uma abordagem evangélica, que eu fazia o líder, foi a primeira coisa que eu fiz, eu fazia um líder de uma gangue de rua, né? Então, eram duas gangues de ruas, eu era o Pablo, era o João e contra o Pablo, que era uma outra gangue de rua. Quando acabou o filme, as gravações, o cara falou assim, preciso do teu nome para poder te colocar na ficha técnica das capas do CD que vão para as locadoras. Eu falei, Maurício Pereira Ribeiro. Aí ele falou, Maurício Pereira Ribeiro? Porra, não rola. Eu falei, como assim não rola? Eu não entendi nome artístico, não sabia nada disso. Aí ele falou assim, não, tem que ter um nome artístico. Eu falei, nome artístico? Pra você ver como é que eu tava fora, né? Tá mais por fora que cotovelo de caminhoneiro nessa parada aí. Aí ele falou assim, não, tem que ter um nome legal. Maurício é bacana, mas eu falei, Maurício Pereira. Ele, não, Maurício Pereira também não é legal. Maurício Ribeiro também não é legal. Maurício é legal, tenta arrumar um sobrenome. Amanhã você me traz. Eu falei, cara, um sobrenome? Um sobrenome. Aí ele me explicou. Eu fui pra casa e fiquei pesquisando o que combinava com Maurício. Aí pensei em várias opções e nada você gostou? Me atraiu, não gostei de nada, né? E aí, tava almoçando, cara, eu tinha que levar o nome à tarde. Tava assistindo uma reprise da novela Meu Bem, Meu Mal, com a Silvia Pfeiffer, Lima Duarte. Entrega idade. Falecido, sim, tô com 51. E aí, falecido Marcos Paulo. E o Marcos Paulo fazia um personagem chamado André. E tinha um Lima Duarte que ficava na cadeira de roda, ele havia tido ele tava com derrame, né? Ele falava com a boca torta assim. Ele tava apertando uma bolinha de tênis, se eu não me engano. Quando o Marcos Paulo entrou, que fazia o personagem André, e o Lima Duarte falou assim, onde é que você estava, André Manfrini? O nome do personagem era André Manfrini. Entendi. E eu falei, porra, Manfrini? André Manfrini? Porra, Maurício Manfrini. E assinei Maurício Manfrini. Falei, pô, legal, gostei. Cheguei pro cara à tarde, ele falou, e aí, pensou no nome? Eu falei, Maurício Manfrini. Ele, porra, Manfrini é legal, hein? Maurício Manfrini, é sonoro, é forte. Mas como é que se escreve Manfrini? Com 2 N's, com E no final? Eu falei, não, com N só e com I, Manfrini. E nesse mesmo dia, ele passou a me chamar de Manfrini, você me chama de Manfrini. Sim. O elenco inteiro começou a me chamar de Manfrini. E no mesmo dia pegou Manfrini. Então eu acertei de primeira na escolha do nome, que não tem nada a ver com um jogador. Um ex-jogador, o Manfrini do Fluminense. Muitas pessoas acham que tem alguma ligação, até porque eu tô sempre no meio da galera do futebol. Não tem, foi por causa do personagem da novela. Não, mas é muito louco isso, você escolher um sobrenome pra sua vida. Agora eu vou ser Ventura, agora eu vou ser... É muito louco, né? E o nome combinou. Maurício Manfrini é um nome forte. Eu gosto. Falando em força... Qual foi a outra pergunta? Pois é. Falando em força, o pinto do galinho. Ah, foi essa. Tem o pinto do meu pai. Meu pai não é o Zico, tá, gente? É Francisco Barbosa. Tem o pinto do galinho. O pinto do galinho, maçarico. Nosso amigo. No primeiro dia que eu fui jogar bola, lá com ele, lá no CFZ, que ele me chamou pra jogar, então eu fiquei muito, assim, nas nuvens, né, cara? Fiquei assim, pô, será que isso tá acontecendo mesmo? E aí, ele, né, o Fera arrumou chuteira pra eu jogar. Que é o responsável ali pelo centro de futebol. Responsável pelo CFZ. E quando acabou, eu fui tomar banho. Entrei no vestiário, eu saí antes também do final, fora de forma, 12 anos sem jogar bola, só joguei um pouquinho, nem joguei, fiquei ali olhando o Zico do lado, tocando a bola pra lá, e fiquei ali meio anestesiado, completamente anestesiado. E quando acabou, eu fui pro vestiário tomar banho, fui o primeiro a entrar no vestiário, e aí tô lá peladinho, tomando banho, ali meio né, em êxtase ainda, aí comecei a me ensaboar, aí logo depois entrou o Zico no vestiário assim, eu já tava pelado já.
Aí ele entrou, cara, eu fiquei olhando. Esse Zico fica muito à vontade com todo mundo, né? Impressionante. Eu tô pelado. Ele entrou, mas ele não tava pelado, não. Aí ele tirou a roupa. Ah, tá. Aí ele tirou a roupa pra tomar banho. Eu falei, pô, não acredito que o Zico vai tomar banho aqui, cara. Eu tomando banho assim, pá. Aí ele peladinho assim, falei, vou dar uma olhada, não quero nem saber. Não vou olhar o Zico pelado, vou olhar. Aí já meti um rabo de olho aqui, né, ensaboando a cabeça assim, pá. Meti um rabo de olho, pá, e a perninha dele tortinha. Cara, assim, não, eu falar o galo do pintinho, né? O pintinho do galo não é, assim, não é, porra, é um garnizezinho, né? Ele é meio. Mas eu olhei, cara, eu juro que eu olhei, bicho. Eu fiquei olhando ele tomando banho. Falei, cara, não acredito que eu tô pelado com o Zico tomando banho. Mas eu dei uma manjada, assim, sem maldade, mas dei.